Para nós, as visões que tem, né? Os pilares que tem da Bom, nós definimos escatologia, mas eu acho que é importante a gente compartilhar com as pessoas que nos assistem por que nós devemos estudar escatologia. Porque o conceito já foi passado aqui de uma forma elementar, mas foi passado. Por que a gente deve estudar escatologia? Primeiro, porque, conforme disse o apóstolo Pedro, apresentar a razão da nossa fé. A nossa fé, ela é fundamentada. Sim. Então, quando alguém te pergunta por que você serve a Deus, você precisa explicar isso para as pessoas. Por que você espera Cristo? Preciso responder àqueles que me perguntarem sobre a razão da minha fé, a razão da nossa esperança, da nossa fé. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque nós não podemos ser enganados pelos falsos mestres. Porque se existe uma coisa que prevalece nos nossos dias é o engano. E Jesus já havia profetizado isso no seu sermão em Mateus capítulo 24. Então, o engano, ele ganha força, infelizmente, cada dia que passa, isso vai aumentando. Mas quando eu estudo escatologia, eu entendo que eu vou superar tudo isso. Eu vou vencer tudo isso. Eu não serei mais uma presa fácil de Satanás quando eu entender que esse livro é indispensável à minha vida cristã, ao meu cotidiano. Então eu preciso responder à razão da minha fé, eu preciso me precaver dos falsos mestres, e eu preciso também compartilhar a minha esperança com aqueles que não têm esperança. Foi essa mensagem que Paulo compartilhou com os crentes da cidade de Tessalônica. Os crentes da cidade de Tessalônica se preocuparam com a volta de Jesus, eles aguardavam a volta de Jesus. Tanto é que Paulo, ele se inclui naqueles que acreditavam na iminência, na volta iminente de Cristo. Então, quem morria em Cristo, as pessoas ficavam curiosas. E aquele que partiu e tal? E o apóstolo Paulo vai responder, ele se ocupa com isso e vai dizer que nós temos que consolar as pessoas com essa mensagem. Na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 16, ele vai discorrer sobre isso, nós vamos falar mais sobre. Então, eu preciso compartilhar essa esperança que eu cultivo na minha alma. Qual é a esperança maior da igreja? A esperança da igreja não é ficar milionária. A esperança da igreja não é conquistar o mundo, porque isso é impossível. A esperança da igreja, sobretudo, é a volta de Cristo e a eternidade com Ele. Nós temos que cumprir o nosso papel enquanto caminhamos aqui, enquanto o Senhor permite, mas a igreja tem que olhar para cima. Por isso que Paulo disse que aqueles que esperam em Deus apenas nessa vida, aqueles que esperam em Cristo apenas nessa vida, são os mais miseráveis. E eu não sou miserável. Eu não aguardo de Cristo somente nessa vida terrena. Salmo 90 vai falar de 70, 80 anos, Salmo de Moisés. Então eu não me atenho a 70, 80 anos. E se Deus, penso eu, se ocupasse com a criação do homem para que o mesmo vivesse 70, 80 anos, não seria um plano tão brilhante assim. A vida é bela, a vida é bela, mas o projeto de Deus é a eternidade. Porque lá no Éden ele dotou o homem de eternidade. Deus é eterno na essência da palavra, de forma absoluta, mas ele dotou o homem de eternidade. Então a nossa vida não se resume nesse corre-corre, ganha, vende, compra. Não. A nossa vida, ela está atrelada a um laço eterno com Cristo. Ela tem esse laço com Cristo.